Olá, pessoal. Boa noite. Bom, como nós propusemos hoje, nós vamos conversar sobre a reforma do Código de Processo Penal e o Tribunal do Júri, tá certo? Muito bem. Esse é um tema extremamente importante para todos nós. É um tema que precisamos debater demais, seja na área acadêmica, seja na área prática, principalmente para o Tribunal do Júri, em que as questões ali influenciam efetivamente. As questões normativas influenciam absurdamente a nossa prática, tá certo? E muitos criticam o Tribunal do Júri, muitos debatem o Tribunal do Júri, muitos com conhecimento de causa, leia-se, atuando e estudando, muitos não. Muitos estudam, mas realmente na prática nós temos uma diferença enorme, que gera efeitos, seja na atividade das partes, na acusação, na defesa, seja na atividade do juiz-presidente, mas, acima de tudo, na tomada de decisão pelos jurados. Tá certo? Então, na área acadêmica, também há um debate intenso quanto à reforma do Código de Processo Penal. Aliás, já estamos para lá de atrasados em relação a essa reforma do Código de Processo Penal. Vejam que nós estamos em 2021 e o nosso código, a estrutura do nosso código é de 1941. Tá? Então, nosso código ainda tem como estrutura aquele código autoritário, aquele código advindo de uma estrutura italiana fascista, por todos conhecido como Código Rocco, e, portanto, nós temos como alicerce da nossa discussão processual penal um código anterior à Constituição Federal, advinda de uma ditadura passada por outra ditadura militar, e nós ainda trabalhamos com essa estrutura, com alguns princípios para lá de ultrapassados, com princípios que não estão em consonância com a nossa Constituição Federal, ou seja, já estamos muito que atrasados, seja em âmbito mundial, mas também na América Latina, no que diz respeito à atualização total do Código de Processo Penal. É claro que, de 1941 para cá, nós tivemos inúmeras alterações legislativas, não é isso? Tivemos alterações significativas, que alteraram lá prisões obrigatórias, que alteraram a necessidade de fundamentações, afastamento de recursos de ofício. Claro, nós temos ali inovações. Nós temos, em 2008, uma mudança significativa na parte de procedimento, no Tribunal do Júri, na quesitação, acima de tudo, prova. Tentamos incluir, incluímos uma estrutura oral, mas a nossa cultura ainda continua como uma cultura escrita inquisitória, ou seja, nós temos ali uma colcha de retalhos desde 41 até hoje, que não mudou a nossa estrutura, a nossa cultura processual penal. Então, essa reforma total do Código de Processo Penal, ela precisa ser feita para ontem. Claro que, para isso, nós temos inúmeras questões a serem discutidas, né? Seja em âmbito institucional, seja em âmbito político, seja em âmbito prático. E essa reforma que vem sendo discutida e agora ganha também mais uma estrutura, né, mais um corpo de discussão, nós temos que debater. Nós temos que debater na academia, nós temos que chamar os advogados, as advogadas, os defensores e as defensoras, juízes, promotores, para sentirem, né, na pele o que vão tomar como resultado o efeito dessa nova possível mudança. O Código de Processo é muito difícil de mudar. Vejam, o Código de Processo Civil acabou tendo uma alteração muito rápida, muito rápida. Por quê? Porque, de um lado, nós temos um grupo que defende determinada postura. Do outro lado, nós temos outro grupo, estou falando aqui na seara criminal, que defende outra postura. Um terceiro que também tem ali um interesse institucional. E acaba que nessas discussões a gente não chega a um consenso. E é muito difícil esse consenso na área criminal. Mas estamos aqui trabalhando,
muitos juristas já trabalham há muito tempo sobre isso, e é sobre esse ponto que a gente vai debater um pouquinho hoje, essa questão. Bom, a reforma do Código de Processo Penal, a que nós estamos hoje debatendo, principalmente no Tribunal do Júri, ela tem um ponto inicial. Tá? Antes desse ponto, nós tivemos diversas outras discussões, projeto Hélio Tornag, projeto Ada Pellegrini, bom, mas essas ou não vingaram ou vingaram setorialmente. Mas agora nós temos um ponto inicial que ele se dá pelo Senado Federal a partir do projeto de lei 156 de 2009. Esse projeto de lei, vou ler aqui para vocês, ele teve como início um grupo de juristas, uma comissão temporária ali de estudo, formado por grupo de juristas, e vou nomeá-los aqui por uma questão de justiça, que teve como organizador, como presidente desse grupo de juristas, o ex-ministro Hamilton Carvalho. Participaram os professores Eugênio Pacelli de Oliveira, Antônio Correia, Antônio Magalhães Gomes Filho, Fabiano Augusto Martins Silveira, Félix Valois Coelho Júnior, Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, Sandro Torres Avelar e Tito Souza de Amaral. Fizeram um belo projeto, tá? Um projeto 156, lá do Senado Federal. Esse projeto ele ganha uma estrutura, ganha um conteúdo significativo no que diz respeito a um princípio acusatório, várias discussões interessantes. É claro que avança de um lado, permanece do outro, em alguns pontos, no meu ponto de vista, retrocede, né? Mas são questões que a gente tem que saber trabalhar bem. Esse anteprojeto ele vai para a Câmara dos Deputados. Eu participei intensamente desse deslocamento do Senado para a Câmara. Presidi lá uma comissão criminal nacional dos defensores públicos, tá? A partir do Colégio Nacional dos Defensores, do CONDEG, e tivemos uma discussão intensa com colegas maravilhosos. De 2 meses nos encontrávamos para debater esse Código de Processo. De certa forma, contribuímos lá no CNJ, no Ministério da Justiça, tivemos um intenso debate. E esse intenso debate, quando nós participamos, isso foi muito significativo para a Defensoria Pública. Por quê? Porque quando foi instituído essa comissão de grupo de juristas, eu afirmo que tivemos críticas intensas, e eu fui um deles que critiquei bastante. Por quê? Porque não havia participação da Defensoria Pública nessa comissão. Nós tínhamos lá a participação da OAB, nós tínhamos a participação de juízes, membros do Ministério Público, delegados de polícia, mas não tivemos a participação da Defensoria Pública. E aí, nessa discussão intensa, foi oficiado o CNJ, foi oficiado o Ministério, principalmente o Ministério da Justiça, e nós participamos intensamente dessa discussão, quando se desloca do Senado Federal para a Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados, há essa alteração para o projeto de lei 8045 de 2010. A partir desse projeto, 8045, tivemos inúmeras audiências públicas em todo o Brasil, com professores, com práticos, com acadêmicos, com universidades. Foi uma discussão intensa que, perdura até hoje. Mas esse ano, esse projeto de lei, de certa forma, as discussões, posso dizer assim, foram interrompidas, e a partir dessa interrupção foi criado um novo grupo de trabalho. Grupo de trabalho esse que foi instituído no dia 10/6 de 2021, pelo presidente da Câmara dos Deputados, para elaborar um novo anteprojeto para o novo Código de Processo Penal. Então, nós temos aqui uma sugestão de proposta de um novo CPP, a partir do dia 10/6 de 2021, por esse grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho ele é coordenado pela deputada Margarete Coelho. Tá? E, a partir desse grupo de trabalho, começa,
deixa eu trazer aqui, porque eu tenho as anotações do Código de Processo, aliás, do projeto de lei, começa a ter uma ampla discussão, ou retorna-se a uma ampla discussão quanto ao Código de Processo Penal, quanto à reforma do Código de Processo Penal. Esse grupo de trabalho, né, conversei com alguns que estão atuando, inclusive, diretamente no grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho, ele inicia a discussão a partir do projeto de lei 8045, ou seja, não começa do zero. Pega-se o projeto de lei com alguns substitutos. Tivemos também uma intensa discussão pelo IAB, que eu também participei desse grupo, em que discutimos, enviamos para o Congresso Nacional também um substitutivo desse projeto de lei, a partir do deputado Miro Teixeira, e isso foi acoplado ao PL 8045, e essa discussão ela foi sendo alimentada, muito alimentada pelas audiências públicas. Mas esse grupo de trabalho começa a partir do projeto de lei 8045, em 10/6/2021. Esse grupo de trabalho tem como objetivo findar a discussão salvo engano, em 180 dias. Salvo engano, em 180 dias. Agora eu estou um pouco na dúvida, mas é um grupo de trabalho temporário, tá, que tem toda semana uma discussão de um grupo de artigos do Código de Processo Penal. Não chegamos ainda ao júri. Esse grupo de trabalho votou até hoje 7 artigos apenas. Então, eles estão avançando, estão discutindo, mas, repito, tem sempre como base o PL 8045, que advém do PL 156 de 2009. Tá? Então, se não estou aqui alimentando ou discutindo nada quanto ao aspecto político, mas sim relatando o que vem acontecendo no que diz respeito às reformas, ou à reforma, ou à tentativa de reforma no Código de Processo Penal na sua totalidade. Tá? E não adianta, e aqui nós vamos falar sim, não adianta nós pegarmos retalhos do Código de Processo Penal, porque a questão sistêmica acaba se desestruturando. Um princípio que unifica o outro acaba não criando essa liga, esse link entre um artigo e outro. Então, o que nós precisamos é realmente afastar um Código de 1941 e alimentarmos um novo código, um código mais atualizado na sua totalidade, com alguns princípios básicos. Um princípio democrático precisa estar na sua estrutura alicerçal, o princípio acusatório, a necessidade de maior intervenção das partes, a questão da gestão da prova pelo juiz, uma necessária atualização com a investigação defensiva e não discricionária à autoridade policial. A discricionariedade diz respeito à sua atividade, não à atividade da investigação defensiva. Ou seja, essas questões nós precisamos realmente ratificar em alguns pontos e alimentar outros. O juiz de garantias, né, que está suspenso por uma liminar do ministro Fux, ele precisa realmente ser posto em prática. Ou seja, nós precisamos realmente avançar. Tá? Mas a nossa proposta hoje é Tribunal do Júri e vamos a ele. Então, nesse projeto de lei que está sendo discutido, estou aqui com o meu computador com o projeto de lei, o júri começa no seu capítulo 6. Tá? E é a partir desse texto que nós vamos, que esse grupo de trabalho vai discutir mais adiante. Como eu disse para vocês, está apenas no artigo 7º do Código de Processo. Então, o que eu fiz aqui? Qual é o meu objetivo hoje? É pegarmos o que nós temos realmente de diferente, de mais delicado, e vamos debater. Por quê? Porque a estrutura, tá, desse texto que nós temos, que é o alicerce para discutirmos, ele é praticamente igual ao que nós temos no nosso atual Código de Processo Penal, que foi alterado em 2008. Então, o PL 8045 modifica algumas coisas, tá, normativas, mas acaba pegando, no que diz respeito ao júri, acaba pegando a estrutura que nós temos a partir de 2008, que é uma estrutura mais avançada, de fato, de 41, porque em 2008 já temos uma atualização significativa no
que diz respeito à prova, aos procedimentos e também ao tribunal do júri. Então, no capítulo 6, nós temos aqui desse texto, começa na seção 1, na seção 1ª, o tribunal do júri dá acusação à instrução preliminar. A primeira questão que eu levanto aqui para vocês é o seguinte. Foi instituído também um grupo de trabalho lá no CNJ para discutir a atualização, de certa forma, do tribunal do júri. Esse grupo de trabalho, ele tinha como princípio básico, ou objetivo maior, a celeridade do trâmite processual no que diz respeito ao tribunal do júri. E um dos pontos delicados que esse grupo discutiu no CNJ é que o júri acaba que no dia a dia acaba ocorrendo uma repetição da primeira quanto à segunda fase. Então, esse grupo ele entende ou entendia, gera uma proposta, principalmente a partir do ministro Toffoli, gera uma proposta de extinção da primeira fase. Então, haveria uma decisão de admissibilidade da acusação, a partir dali já se inicia uma segunda fase ou a fase de mérito, através da análise pelo Conselho de Sentença, que é o juiz natural da causa. Juiz natural esse não advinda pelo princípio do indúbio pro societate, pelo amor de Deus, e sim por uma estrutura constitucional que diz lá, no artigo 5º, 38, que quem vai julgar os crimes dolosos contra a vida serão os jurados. Então, esse grupo de trabalho instituído pelo CNJ tinha como pretensão básica extinguir a primeira fase, porque acabaria gerando uma maior um atraso no que diz respeito à duração razoável do processo quanto aos crimes dolosos contra a vida. Fizeram uma estimativa de quanto tempo mais ou menos demora um procedimento perante o tribunal do júri, identificaram que haveria necessidade de enxugar esse procedimento. No entanto, o que nós temos que discutir aqui, o nosso texto de lei, permaneceu lá a primeira fase. Denis, e aí? Você concorda com o CNJ na extinção da primeira fase, acabar com a primeira fase para que tenhamos algo mais célere, ou não? Ou o PL 8045, que esse grupo de trabalho está se estruturando para o debate, ele com a permanência seria melhor. No meu ponto de vista, estou aqui declinado ao PL 8045, a permanência da primeira fase. Por quê? Porque ainda que nós tenhamos um tempo maior no que diz respeito ao procedimento do júri, a primeira fase é uma fase de filtro. Pessoal, nós não podemos extinguir filtros decisórios. E a primeira fase realmente é uma fase de filtro. Denis, mas na maioria das vezes as pessoas são pronunciadas. Acaba que a primeira fase é quase que automática. Bom, mas aí o erro não é normativo. O erro é das pessoas que atuam no dia a dia perante o tribunal do júri. O erro é do Ministério Público, que ao invés de arrolar poucas testemunhas na primeira fase para tão somente admitir a acusação e discutir realmente na segunda fase, o erro é da defesa, que acaba que não atua estrategicamente na primeira fase, e sim na segunda fase. O erro é do Poder Judiciário, que acaba não se organizando quanto gestão da justiça no que diz respeito às pautas. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nós tínhamos inúmeros tribunais do júri em comarcas, né, regionais aqui da capital. Hoje nós temos 4 tribunais do júri. Acaba pegando toda a estrutura da cidade do Rio de Janeiro. É muito. Eu sou titular do 2º Tribunal do Júri. 25% dos casos de homicídio chegam ao 2º Tribunal do Júri. Ou seja, o que nós temos que reestruturar é justamente as questões práticas, sendo repetitivo, a estrutura, e não extinguir um filtro decisório. Importante filtro decisório. Tá certo?
Tá? A primeira fase gera um avanço quanto ao tempo no que diz respeito ao procedimento do tribunal do júri? Sim. Mas o que as partes e o Poder Judiciário têm que fazer é trabalhar melhor a primeira fase. Quantos casos ocorrem na primeira fase, chegam na segunda fase, que o Ministério Público requer a absolvição? Porque não deveria estar na segunda fase. Deveriam ser resolvidos na primeira fase, com decisão de impronúncia, com decisão de absolvição sumária, mas acaba que não há esse real filtro. Mas existem alguns. Extinguir isso, ao meu sentir, seria um grande retrocesso. Por isso que defendo aqui a permanência dessa primeira fase, como nós temos aqui no texto em que esse grupo de trabalho irá lá atuar. Vou dar um exemplo disso. Está lá no artigo 384, estou lendo aqui o texto de lei proposto, tá, que serão analisados. Vejam que se vocês pegarem o PL 8045, 2010, a numerária é completamente diferente. Houve uma significativa alteração. De 2010 para cá, muitos textos foram incluídos, alguns foram excluídos, ou seja, nós temos ali uma alteração. Então, o que vocês têm que, para acompanhar essa discussão, pegar o atual texto desse grupo de trabalho do dia 10/6/2021, tá bom? Tem que se atualizar no que diz respeito a esse texto. Bom, o artigo 384 desse texto, que vai ser debatido, no parágrafo 2º diz o seguinte: a acusação poderá arrolar testemunhas, até o máximo de 8 por fato, na denúncia ou na queixa, e a defesa também. Veja que, no meu ponto de vista, aí na segunda fase, cada parte pode arrolar até 5 testemunhas para cada fato imputado. Quem é o juiz natural para analisar essa causa? Não é o conselho de sentença? É. Por que na primeira fase é possível arrolar até 8 testemunhas para cada fato e na segunda fase, 5? Não seria mais lógico invertermos isso? 5 testemunhas para a primeira fase e 8 para a segunda fase? Por que esse número ele acaba dando maior celeridade processual? Porque muitas testemunhas não são encontradas. E quando não são encontradas, acaba adiando o ato. Elas estão em outro estado, precatórias, acaba adiando o ato. Ou seja, se nós reduzirmos a quantidade de testemunhas, já que estamos falando de admissibilidade da acusação, e chegarmos significativamente ao conteúdo daquela questão penal da primeira fase, seria muito mais vantajoso no que diz respeito à celeridade processual. Quantas vezes estamos lá em plenário, melhor, estamos em audiência de instrução e julgamento, na primeira fase, e são, sei lá, disputa entre supostos traficantes e policiais. São ouvidos 10 policiais sobre o mesmo fato, onde nós temos 2, 3 possíveis vítimas e restantes testemunhas. 10 policiais são ouvidos. Na segunda fase, acaba que só as testemunhas principais ou as vítimas são ouvidas. Ou seja, se houvesse essa inversão, talvez nós teríamos ali uma redução significativa da celeridade no que diz respeito à primeira fase. Tá? Essa é uma proposta que eu acho que poderia ser interessante aos que estão atuando nesse grupo de trabalho. Já passei, inclusive, para alguns membros, essa discussão para que tentemos aí modernizar, né, atualizar, melhor dizendo, essa questão no que diz respeito à prática do Tribunal do Júri. No artigo 389, continua lá, o procedimento será concluído no prazo de 90 dias. Tá? Como nós temos hoje, o nosso dispositivo legal aponta que a primeira fase será findada em 90 dias. Quem atua no Tribunal do Júri sabe muito bem que a grande maioria dos casos, talvez a sua totalidade, não se finda em 90 dias. E os tribunais indicam que esses 90 dias seriam apenas recomendações ou recomendação normativa para que tenhamos ali uma duração razoável da primeira fase. Acaba que o dispositivo legal nos diz
que deve se findar em 90 dias. Não ocorrendo esse término em 90 dias, não há qualquer consequência legal. Se o réu estiver solto, mera irregularidade. Se o réu estiver preso, nós teríamos ali um excesso de prazo, não é isso? Teríamos ali um excesso de prazo, mas a jurisprudência entende não ser recomendável o relaxamento da prisão. Então, o que eu acredito ser mais significativo, vamos modernizar isso. 90 dias é pouco, então se amplia para 180 dias, mas que tenha uma consequência legal, a inobservância, 120 dias, não sei, vamos fazer uma estimativa da primeira fase, mas que tenha uma consequência legal. A inobservância deve ter um efeito. Qual o efeito? Se o réu estiver solto, irregularidade, ofício a quem deu causa dolosamente à inobservância desse prazo, mas se o réu estiver preso, o relaxamento da prisão pela ilegalidade, já que está inobservando um texto legal. Tá certo? Fica aqui essa proposta aí de alteração. Permanecer os 90 dias é aquele texto para inglês ver. Sabe que não será aplicado no dia a dia. Deixa eu ver mais uma alteração significativa. Tem lá, artigo 393. Contra a decisão de impronúncia ou de sentença de absolvição sumária, caberá apelação. Então, sabemos das decisões perante o tribunal do júri: pronúncia, impronúncia, desclassificação e absolvição sumária. Então, a desclassificação, reconhecimento da incompetência, estará lá no capítulo quanto a recurso, a possibilidade de impugnação. Mas o 393 me diz: contra a decisão de impronúncia ou de sentença de absolvição sumária, cabe apelação. Parágrafo único. A decisão de pronúncia é irrecorrível. É um dispositivo para lá de inconstitucional e violando normas convencionais. Há uma decisão importantíssima de admissibilidade da acusação e remessa para uma segunda fase. E um texto legal apontando ser essa decisão impossível de impugnação. É óbvio que haverá impugnação através de habeas corpus, mas aí nós temos um outro problema, que a reforma do Código de Processo Penal também está querendo, não é o nosso tema hoje, também está querendo retirar uma ampla eficácia do habeas corpus. Mas veja, no meu ponto de vista, 393, parágrafo único, é radicalmente inconstitucional a partir do momento que impossibilita a impugnação pelo acusado, principalmente pelo acusado, de recorrer quanto à decisão de admissibilidade da acusação. E sabemos muito bem, seja pelo direito constitucional, seja por estruturas convencionais, que é direito do réu o amplo recurso. Então, 393, no meu ponto de vista, acaba sendo inconstitucional. Aqui o 394, ele nos traz, continua a discussão quanto à violação ao sistema acusatório. A discussão é essa antiga, muito antiga, que diz o seguinte: o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na inicial acusatória, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave, nos termos do estabelecimento do Código à sentença. Veja, clara violação da correlação entre acusação e decisão. Essa discussão, nós temos que ler aqui Gustavo Adaró, Diogo Malan, por óbvio, e inúmeros outros professores que reconhecem a violação ao sistema acusatório a partir do momento que o juiz atua de ofício aqui. Deve a acusação ter a responsabilidade de trazer toda a discussão, seja quanto à imputação, seja quanto à definição jurídica do fato, até a decisão. E a defesa vai se defender, sim, da imputação e da definição jurídica do fato. Essa é uma discussão antiga que transcende o tribunal do júri, mas como está aqui no artigo 394, trouxe aqui essa discussão para vocês, que, do meu ponto de vista, há uma clara violação ao sistema
acusatório. O artigo 399, que já estamos aqui na seção 4, já estamos falando da segunda fase, como a proposta é pincelarmos algumas questões novas, tá? Não vou repetir aqui, porque aqui não é uma aula sobre o Tribunal do Júri, e sim sobre as possíveis, possíveis alterações no que diz respeito ao Tribunal do Júri. Então, já chegando à segunda fase do alistamento dos jurados, tem lá no artigo 399. Anualmente, serão alistadas pelo presidente do Tribunal do Júri de 800 a 1.500 jurados nas comarcas de 1 milhão de habitantes, 300 a 700 nas comarcas de mais de 100 mil habitantes e de 80 a 400 nas comarcas de menor população. Vírgula, esse é o ponto principal. Observando sempre que possível a proporcionalidade entre homens e mulheres. É uma necessária atualização, embora 2008 não tenha feito, nós estamos discutindo aqui mudanças a partir de 2008, embora o código seja de 41, 2008 nós não tínhamos essa observação, então nós temos ali uma necessária proporcionalidade de gênero, claro, para que tenhamos ali uma presença significativa de homens e também de mulheres. Esse mês, o nosso Conselho de Sentença tem muito mais homens que mulheres. No mês retrasado, tinha muito mais mulheres que homens. Então, aqui nós estamos oscilando, mas não há acaba sendo na sorte. Não há uma regra de proporcionalidade entre homens e mulheres. Vou além. Eu acho que não deveria ser apenas entre homens e mulheres, mas também em relação à raça. Nós tínhamos que ter uma quantidade de negros significativa ou em igualdade que diz respeito a brancos. Quer dizer, nós temos que atualizar a proposta legislativa com a nossa sociedade do século XXI, tá certo? Mas, no que diz respeito lá ao alistamento dos jurados, tem um parágrafo 2º, que é repetição que nós temos hoje do dispositivo legal do nosso Código de Processo Penal, que diz o seguinte: o juiz-presidente requisitará autoridades locais, a associação de classe de bairro, entidades associativas e culturais, instituições de ensino em geral, universidades, sindicatos, repartições públicas e outros núcleos comunitários, a indicação de pessoas que reúnam as condições para exercer a função de jurado. Nessa semana, tive um debate com grandes juristas e um deles, Francisco Horta, grande defensor público, professor aqui do Rio de Janeiro, ele justamente fez essa discussão, levantou esse debate em apontar que nós não temos no dia a dia uma real observância da nossa comunidade para fazer parte do Conselho Popular. É dizer, acaba que a grande maioria dos jurados é convocado ou pelo TRE ou por ser funcionários públicos. Isso é uma realidade, infelizmente é uma realidade. Mas essa realidade não é por inobservância legislativa, e sim por ausência, uma lacuna de atividade prática, e não só do juiz ou da juíza presidente, mas a ausência de fiscalização do Ministério Público, da OAB e da Defensoria Pública, porque deveríamos sim cobrar ofícios à associação de classes, entidades associativas e culturais, universidades, sindicatos, ou seja, pulverizar todas essas possíveis convocações para que tenhamos uma representatividade no Conselho Popular. Tá certo? Esse dispositivo é repetição do que nós temos hoje no nosso texto legal, mas o nosso texto legal não é aplicado, então há necessidade de repetirmos, mas temos que realmente aplicá-lo. Deixa eu ver mais o que nós temos de alteração mais significativa. Composição do Tribunal do Júri. Está lá no artigo 421. Repetição que nós temos hoje, tá, no seu caput. Muda no parágrafo, mas no seu caput. O Tribunal do Júri é composto por um juiz togado, seu presidente, por 30 jurados,
que serão sorteados dentre os alistados 7, dos quais constituirão um conselho de sentença em cada sessão de julgamento. Ou seja, permanece o mesmo número, juiz-presidente e 7 julgadores ou julgadoras do povo. Aqui a doutrina e, na prática, acaba debruçando nessa discussão para que tenhamos uma alteração quanto a este número. Vejam que existem diversos estudos, principalmente nos Estados Unidos, na Corte Constitucional dos Estados Unidos, em que indicam lá ser um número ideal de 12 julgadores. Tá certo? Que muito embora lá nós estejamos diante do berço do Tribunal do Júri, sabemos que o plim bargain acaba destruindo a atividade do Tribunal do Júri, né? 5% vai para o júri, 15%, 95% acaba sendo resolvido em plim bargain. Então, essa quantidade de 12 jurados acaba sendo lá talvez possível. Aqui seria difícil, e eu sei da dificuldade prática de convocarmos jurados. Agora, permanecer com 7 jurados, eu acho uma grande perda de reconhecimento do que vem a ser dúvida razoável. Por quê? Porque imaginem vocês que as pessoas podem ser condenadas por 4 pessoas condenando e 3 absolvendo. E quem faz júri sabe muito bem que isso acontece todos os dias. E é muito angustiante ver uma pessoa ser condenada por um 4-3. Por quê? Porque nós temos ali, em média, 57, alguma coisa por cento de pessoas com a intenção de condenar e 40 e alguma coisa para absolver. Nós estamos quase juntando, em proporção, tá, o mesmo número de condenação para absolvição. Ali é a clara observância, uma probabilidade objetiva da dúvida razoável. Então, muito melhor para que tenhamos uma segurança decisória, especialmente no que diz respeito à condenação, se tivéssemos um número par de jurados. Por exemplo, 8 jurados. Porque se nós tivéssemos 4 para condenar, 4 para absolver, né, um empate ali decisório, a dúvida deve favorecer ao acusado, princípio do favor rei. Princípio esse que não é só do direito brasileiro, do direito internacional, de proteção significativa ao presumidamente inocente. Então, se nós colocássemos, por exemplo, 8 jurados, um número par, nós teríamos sim a possibilidade de condenar com 5 pessoas votando positivamente para a condenação e 3 negativamente. Então, nós temos, em grau de probabilidade objetiva, muito maior uma estrutura de legitimidade decisória para condenar do que nós temos hoje e na permanência de 7 jurados. Então, eu acho que esse grupo de trabalho tinha que debater intensamente essa questão. E, no meu ponto de vista, desnecessário o parágrafo único, que diz que, lá, a pronúncia que não tratar de crime de homicídio qualificado, consumado ou tentado, homicídio simples consumado ou aborto praticado por terceiro, consumado ou tentado, acarretará a formação de conselho de sentença composto por 5 jurados. Veja, que quase que retirou tudo que nós trabalhamos no júri. Crimes de homicídio qualificado, tentado ou consumado, homicídio simples, aborto praticado por terceiro, consumado ou tentado. Ou seja, acaba reduzindo a crimes que no dia a dia a gente acaba não vendo. E aí reduz, ao invés de ampliar, reduz para 5 jurados. Veja que não vai alterar em nada, todos os jurados já estarão lá presentes, tá? A lista já foi formada pela composição, então esse parágrafo único em nada é a mesma coisa. Muito mais importante seria se nós igualássemos, tá, a quantidade de jurados, colocando jurados no número par. 8, não precisávamos nem chegar a 12. 8 jurados já estava resolvido o problema, principalmente para afastar uma dúvida razoável no que diz respeito à segunda fase da tomada de decisão pelo Conselho de Sentença. Também na segunda fase, já no sorteio dos jurados,
Está lá o artigo 442, que é a repetição do dispositivo atual. À medida que as células forem sendo retiradas da urna, o juiz-presidente as lerá. E a defesa, e depois dela o Ministério Público, poderão, cada um, recusar até 3 dos jurados sorteados sem motivar a recusa, ou seja, chamadas recusas peremptórias ou imotivadas. Aqui é o único dispositivo legal em que a voz processual tem seu início pela defesa. Todos os dispositivos têm seu início a partir da acusação. Por quê? Em decorrência do contraditório. A acusação oferece denúncia, a defesa responde. As testemunhas são ouvidas em primeiro momento pela acusação, depois testemunhas defensivas. As provas de acusação, posteriormente defensivas. Alegações finais, naturalmente, são apresentadas pela acusação, depois pela defesa. Ou seja, toda a estrutura decorrente do princípio acusatório tem como voz processual inicial a acusação, posteriormente a defesa. Essa inversão, na prática, gera algum efeito, mas teoricamente ela é completamente inconstitucional. Então, seria um bom momento de romper com essa cultura, no meu ponto de vista, até no dia a dia prático, não gera muito efeito, principalmente hoje. Antigamente nós poderíamos cindir pelas recusas, hoje não há essa possibilidade, sabemos muito bem, salvo quando houver estouro de urna. Então, seria em um bom momento esse grupo de trabalho manter o contraditório ativo, portanto, com a voz processual iniciada pela acusação, logo permanecendo ali as recusas peremptórias pela acusação, posteriormente pela defesa. Aqui tem uma questão interessantíssima. Estamos falando dos debates, tá certo? Cerrada a instrução, será concedida a palavra primeiro ao Ministério Público, posteriormente à defesa. A quantidade de tempo acaba sendo a mesma, salvo em algumas questões, aquelas questões de crimes que não sejam homicídio consumado, qualificado, tentado, simples, aborto produzido por terceiros, ou seja, a estrutura dos debates acaba sendo a mesma que nós temos hoje. Mas, no parágrafo 1º, tem o seguinte texto. Em prestígio ao sistema acusatório, se o Ministério Público reconhecer a atipicidade, causa de exclusão de antijuridicidade ou culpabilidade, ou ocorrência de causa de extinção de punibilidade, no que concerne ao crime doloso contra a vida, a sessão será encerrada, devendo o juiz proferir sentença absolutória. É dizer, produziu prova, o Ministério Público entendeu que na produção de prova em plenário deve requerer a absolvição, a partir dali haverá um encerramento da sessão plenária. Pessoal, perfeito. Não tem que se discutir. Aliás, o nosso atual artigo 385 é para lá de inconstitucional. Nós temos diversos textos e discussões emblemáticas por professores. Ontem mesmo estava lendo um artigo antigo, salvo engano, de 2014, do professor Aurélio Lopes Júnior, indicando essa questão, um texto publicado no Conjur. Quer dizer, sabemos muito bem, quando o Ministério Público requer a absolvição e o juiz condena, há uma clara violação, né, ao sistema acusatório, age o juiz de ofício, sabemos muito bem disso. Quem estuda processo penal não tem nem o que discutir, né? É gastar saliva à toa. Mas no júri, na prática do júri, quem atua no júri, quem faz júri todo dia, principalmente os defensores, as defensoras públicas que estão lá, sabem muito bem que muitas das vezes o Ministério Público requer a absolvição com um discurso preparatório para os outros julgamentos. Então veja, e claro, na nossa atual estrutura, a defesa também poderá fazê-lo. Então, eu, como defensor público, chego lá e falo, olha, esse Raul está preso há 3 anos, isso é um absurdo, isso é uma completa violação ao nosso sistema de justiça, em que durante 3, 4 anos ele está preso e hoje é um requerimento absolutório.
deveria. E o próprio promotor, promotora, sustentou ali a prisão, a permanência da decisão de pronúncia, a permanência da prisão cautelar pós-pronúncia. Ou seja, nós temos ali, argumentativamente, as possibilidades, seja acusação, seja defesa, de haver uma estrutura de ratificação do seu trabalho ou crítica. Faz parte do jogo. Aqui, esse dispositivo ele pode criar um problema se ele não for melhorado. Eu concordo e, aliás, defendo que a partir do momento que o Ministério Público requer absolvição, aquele conflito penal ele se desestrutura. Não cabe ao juiz condenar. E, claro, não cabe ao conselho de sentença condenar, óbvio. Mas aqui nós temos o seguinte: devendo o juiz proferir sentença absolutória, encerrando a sessão. Mas não diz o momento do encerramento da sessão. Vejam que, nesse caso, o Ministério Público entende pela possibilidade de absolvição. Sustenta por 1h30 e, ao final, diz: senhores jurados, senhor juiz, senhora juíza presidente, estou aqui requerendo a absolvição. O que é que o juiz presidente e a juíza presidente faz? Encerra a sessão plenária. E não dá possibilidade de voz defensiva. Então, esse artigo 450, parágrafo 1º, como está aqui, pode gerar um problema prático muito significativo. Portanto, o que nós temos que fazer aqui? Uma alteração legislativa para dizer o seguinte: se o Ministério Público for requerer a absolvição, o faça ao juiz presidente, sem que haja fundamentação ao conselho de sentença, encerrando aqui a sessão plenária. Então, o Ministério Público requer, a defesa naturalmente vai ratificar, mas sem que haja possibilidade dele sustentar por 1h30 a sua absolvição. Ah, Denis, mas ele tem que fundamentar a sua absolvição, que encerra o juiz presidente. Então, se ele fundamenta, o faça ao juiz presidente, ainda que seja oral, mas deixando consignado em ata e não ao conselho de sentença. Porque se o fizer, cabe à defesa também a possibilidade de argumentar essa absolvição, que muitas das vezes, sabemos muito bem, ser absurda a permanência daquele acusado durante tanto tempo na atividade processual e, ao final, ser absolvido com 2, 3, 4 anos permanente no cárcere. Tá bom? Então, ao grupo de trabalho que está aqui discutindo, vou levantar essa questão aos conhecidos, aos professores conhecidos, nós temos realmente que alterar e dar uma maior fechamento ao artigo 450, parágrafo 1º. O artigo 451, como eu falei para vocês, não se tratando, é a questão do tempo para os debates, está lá. Não se tratando de decisão de pronúncia por homicídio qualificado, consumado ou tentado, homicídio simples consumado, aborto provocado por terceiro consumado, o tempo será de 1 hora para cada e de meia hora para réplica, outro tanto para tréplica. Esse dispositivo e nada é a mesma coisa. Sabemos que na prática são poucos os crimes que não são de homicídio, de aborto, ou seja, a sua permanência e nada no meu ponto de vista, é a mesma coisa. Mas o que eu acho interessante aqui é o seguinte, e aqui eu levo uma proposta para nós refletirmos. Imagina a seguinte situação. No juízo monocrático, nós ouvimos lá a quantidade que se ouve de testemunho. Se for rito ordinário uma, sumário outro, sumaríssimo outro. Mas o fato é que nós ouvimos as testemunhas, produzimos as provas da acusação, prova da defesa, e aí, permanecendo com a nossa estrutura oral que o nosso código nos traz, o juiz diz assim: acusação, memoriais orais. E ele realiza lá a sua sustentação, alegações finais orais e defesa, alegações finais orais. E aí o juiz profere a sentença. Isso é o mundo ideal. Sabemos que na prática isso
no dia a dia não acontece, né? As partes são os principais responsáveis ou corresponsáveis para quebrar o sistema de oralidade, porque as partes são os primeiros a dizer: Luiz, posso apresentar alegações por memoriais escritos? Isso é um absurdo no nosso sistema. As partes deveriam estar preparadas para aquele caso concreto, mas é o que nós temos no dia a dia. Mas fato é que, se nós permanecermos naquele sistema oral, a acusação expõe a sua estrutura de tese acusatória, depois vem a defesa, a sua estrutura de tese defensiva e o juiz sentença. Não há réplica e não há tréplica. Aqui no júri, se nós pensarmos em celeridade, do meu ponto de vista, ideal seria extinguir réplica e tréplica. Só falaria a acusação pelo seu tempo, porque ela está, sim, vinculada à sua imputação original e, claro, à decisão de pronúncia, e a defesa fazer a sua sustentação. Com os apartes que são, né, quando há urbanidade, com os apartes que são, muitas das vezes, necessários. Mas essa possibilidade de réplica voluntária à acusação, e muitas das vezes, quebra toda a estrutura estratégica da defesa, porque nós não sabemos se a acusação virá ou não em réplica. Isso, no meu ponto de vista, e quando isso ocorre, quando a acusação não vem em réplica, nos impede, como defesa, de ir à tréplica. No meu ponto de vista, a ausência de réplica e tréplica viria muito bem, seria uma alteração significativa no que diz respeito ao tempo, porque as pessoas estão cansadas, muitas das vezes nós estamos sustentando nas madrugadas e os jurados estão muito cansados, sentados, mas nós estamos ali nos movimentando, pegando um café, pegando uma água, os jurados estão ali para tomar suas decisões sentadinhos. Então, se nós alterarmos essa questão, afastando réplica e tréplica, eu acho que seria bem significativo e, no meu ponto de vista, mais condizente com a estrutura, inclusive, do contraditório. Tem um artigo, um parágrafo terceiro no artigo 451, que é interessante. É facultado ao juiz-presidente, em caso de evidente baixa complexidade, com a devida motivação e concordância expressa das partes, reduzir o tempo determinado no caput até metade. Ou seja, o que nós temos aqui é um acordo processual no que diz respeito ao tempo. Não sei se na prática isso acaba tendo uma certa alteração. Por quê? Porque quando não há complexidade, sabemos muito bem que as partes não utilizam 1h30, depois a defesa 1h30, a acusação 1h30, depois a defesa 1h30. Sabemos que acaba que há uma redução significativa, porque no outro dia terá outro júri e nós temos que trabalhar com uma certa objetividade aqui, inclusive argumentativa. Mas trazer um acordo processual ao dispositivo legal, eu acho interessante. Se as partes concordarem, eu acho que há uma fundamentação, uma motivação condizente com o caso concreto, para que tenhamos ali uma redução significativa do tempo de fala das partes. Eu gostei dessa, muito embora existam críticas a acordos processuais no processo penal, eu acho que nesse ponto, no que diz respeito ao tempo de fala, ele é proveitoso sim. Artigo 452. Esse é muito importante, que briguemos principalmente as partes, principalmente a OAB, principalmente a Defensoria Pública, as defensorias públicas e os professores que estão lá nesse grupo de trabalho, briguemos para que restabeleça o texto originário do PL 8045 de 2010. O artigo 452 diz o seguinte, caput, durante os debates as partes poderão, sob pena de nulidade, fazer referências. E aí, cria um rol lá do que seria proibido nos debates fazermos referência. O que nós temos hoje como dispositivo legal, os fundamentos da decisão de pronúncia, uso de algemas,
como argumento de autoridade, o silêncio do acusado, a ausência do interrogatório, temos hoje aqui. No inciso 3, a negativa de participação em prática restaurativa pelo acusado, é uma inovação que tem lá no projeto de lei. Ao acordo restaurativo celebrado entre as partes, e ponto, acaba. O texto original do PL 8045 trazia ali que seria proibido de fazer referências a um inquérito policial. Isso é extremamente importante. Ontem eu fiz um julgamento, fiz a defesa num julgamento, em que praticamente a acusação utilizou só o inquérito policial. Aliás, praticamente não, só utilizou o inquérito policial. Dispensou, inclusive, as testemunhas. Eu dispensei as minhas testemunhas porque seriam testemunhas desnecessárias, mas houve utilização, e claro, eu também utilizei o inquérito policial. Ou seja, a primeira fase serviu só para admitir a acusação, nada foi utilizado, e a segunda fase só argumentativa, só sustentação, não houve produção de prova alguma. Quando se utiliza o inquérito policial, nós temos dois problemas. Violação clara ao contraditório, porque ali não é prova, ali nós estamos falando só de elemento informativo. Dois, acaba fomentando a não produção de prova em plenário. Por isso, pessoal, eu acho que o texto do PL 8045 tinha que estar aqui presente, em que há uma proibição clara, e é muito, assim, eu não preciso argumentar muito, eu não preciso gastar saliva para dizer que no júri, o artigo 155 do Código de Processo Penal, hoje, que diz respeito à impossibilidade do magistrado fundamentar exclusivamente a sua decisão com elementos escolhidos no inquérito, no júri isso acaba acontecendo quase que todo dia. Então, se nós afastássemos isso, ou, é dizer, se houvesse uma proibição normativa de utilização da investigação, nós estaríamos em consonância com o contraditório. Nós estaríamos em consonância, inclusive, com o princípio acusatório de maior responsabilidade das partes. Nós estaríamos em consonância com a teoria do caso, em que nós temos que nos preparar, e nós estaríamos realmente fomentando positivamente o princípio da imediatividade, o princípio da oralidade, o princípio da humanização das provas perante o seu juiz natural, que é o conselho de sentença. Chegamos à ordem dos quesitos. Quesitação. Pessoal, dia a dia, o pessoal, na prática, desmerece muito esse instrumento que é, para mim, o principal instrumento de tomada de decisão dos jurados. Não estudamos muito quesitação. Muitas das vezes os julgamentos são nulos, realmente nulos, porque inobservam a quesitação. Muitas das vezes há uma grave violação à plenitude de defesa, e mesmo a defesa não sabe dessa gravidade, ou não sabe se houve violação à plenitude de defesa. Então, quesitação é um dos pontos, para mim, mais importante no que diz respeito à segunda fase, depois das provas. Claro que a argumentação, a sustentação é inerente ao tribunal do júri, mas sabermos produzir provas, sabermos estrategicamente conduzir a estrutura probatória é muito significativo. E sabermos como será elaborado esse instrumento de tomada de decisão é algo que a defesa tem que realmente observar. E vamos lá. A ordem dos quesitos, no artigo 457, ela segue na seguinte ordem de simplificação. Em 2008, alteramos realmente a parte de quesitação. A parte de quesitação antes de 2008 era muito complicada. Quem trabalhou antes de 2008 sabe muito bem. Sustentar uma legítima defesa, nós tínhamos inúmeros quesitos, era uma fábrica de nulidades a quesitação. Em 2008 houve uma alteração significativa, uma melhora, mas ainda há uma fábrica menor, mas sim existente de nulidades. Mas o artigo 457, ele, do
desse projeto de lei que o grupo de trabalho vai atuar, ele segue na seguinte ordem, de maior simplificação. Os quesitos são formulados, na ordem que segue, indagarão sobre 1. Se deve o acusado ser absolvido. Ponto. 2. Se existem causas de diminuição de pena alegada pela defesa. 3. Se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena. Ou seja, aqui começa, né, uma importação do júri norte-americano, se deve ou não ser absolvido ou condenado, guilty or not guilty. E depois segue as consequências se ele vier a ser condenado. Uma das críticas reais que se tem ao tribunal do júri é que as tomadas de decisão elas não são fundamentadas. Tá? Eu sou um defensor radical de atividades democráticas. E às vezes me choco, e sou também um defensor, todos sabem, do tribunal do júri. Mas às vezes eu me choco com a seguinte situação. Denis, como você defende o tribunal do júri, diz o professor Lenny Streck, mas ao mesmo tempo, no tribunal do júri, nós não temos aqui a fundamentação das decisões. Isso é um problema sério, de difícil resposta. Mas eu digo o seguinte, os quesitos hoje acabam sendo uma resposta a essa desestrutura que nós temos no tribunal do júri. É dizer, os quesitos acabam estruturando uma certa fundamentação da tomada de decisão. A partir do momento em que as partes, principalmente o juiz ou a juíza presidente, tenham segurança no registro das teses da acusação e defesa em assentada. É dizer, a ata de julgamento é um instrumento que vai gerar significativamente toda a estrutura de sustentação da acusação e da defesa. E as respostas aos quesitos, se estiverem em consonância com essas sustentações, elas acabam tendo um vetor de fundamentação. Então, isso a gente precisa alimentar melhor. Eu estou refletindo com vocês, não quero dizer que eu estou defendendo a permanência de uma ordem de quesitos mais burocratizada melhor, mas como estamos aqui, numa tentativa de maior simplificação, eu acho que pode gerar sim um problema. E mais, fomentar aquilo que muitos criticam, o que diz respeito a uma tomada de decisão por íntima convicção. Eu defendo que os jurados não possuem íntima convicção em regra, e sim livre convencimento, não motivado. A íntima convicção estaria apenas no terceiro quesito, naquele quesito obrigatório, quando essa quesitação ela advier, aliás, quando a votação desse quesito acabar sendo tomada, a decisão acabar sendo tomada, destituída de fator probatório. É o único momento que nós teríamos ali que diz respeito à íntima convicção. Agora, quando eu tenho aqui uma alteração que diz que os jurados serão formulados na seguinte ordem. Primeiro, o acusado deve ser absolvido, nós temos diversos problemas. Vamos supor um probleminha. A defesa sustenta a legítima defesa. O Ministério Público diz o seguinte, não há legítima defesa, porque não estão presentes os requisitos do artigo 23, e a defesa diz, ou em tréplica, ou mesmo na sua sustentação, olha, o Ministério Público tem parcela de razão, houve um excesso, mas esse excesso ele é culposo. Então, se ele tem como ponto principal um excesso culposo, nós temos um problema no que diz respeito à quesitação, porque o artigo 457 não nos dá a possibilidade de alimentarmos essa discussão de forma melhor. Então, do meu ponto de vista, eu acho que a permanência dos quesitos, como estão aqui no nosso Código de Processo Penal, seria melhor do que essa simplificação. Essa simplificação ela vai acabar alimentando mais crítica ao Tribunal do Júri, justamente pela ausência de fundamentação das decisões tomadas pelo Conselho de Sentença. E aí, no parágrafo 3º, nós temos um problema, inclusive é um problema atual, mas ele acaba piorando essa discussão. O parágrafo 5º do atual texto 457 diz o seguinte,
Se tiver sido sustentada em plenário a desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, será formulado quesito preliminar a respeito. Olha o problema. O juiz presidente quesita primeiro eventual desclassificação e, se for reconhecida a desclassificação, afasta a competência do conselho de sentença. Mas, Denis, isso não está certo? Não, do meu ponto de vista, não está certo. Mas, Denis, não é o momento em que os jurados vão fixar a competência? Não, não é isso. Os jurados, aliás, a competência é fixada a partir do momento em que há pronúncia e instalação da sessão plenária. Instalou a sessão plenária, nós vamos julgar um crime doloso contra a vida, a partir do momento em que houve decisão de pronúncia. Não são os jurados que estabelecem competência. Quem estabelece competência é a estrutura normativa, que disse que houve uma admissibilidade da acusação e foi instalada na sessão plenária para o conselho de sentença julgar. Então, o conselho de sentença tem que julgar o que está previsto ali, que é uma imputação que diz respeito a um crime doloso contra a vida na forma consumada ou na forma tentada. Tá certo? Então, quando você inverte a lógica, começa a analisar a desclassificação e não a estrutura principal, pode haver uma grave violação à plenitude de defesa. Sabe por quê? Isso já aconteceu comigo inúmeras vezes. Imagine que a minha tese principal seja absolvição. Mas subsidiariamente, eu tenho aqui uma tese de desclassificação, por um homicídio culposo, por exemplo. Aconteceu isso diversas vezes. Ontem, no júri, o acusado sustentou na autodefesa a legítima defesa. Eu cheguei para o jurado e falei, olha, eu não concordo com ele não. Na verdade, o que nós temos aqui é uma lesão seguida de morte. E aí, primeiro veio o quesito genérico e depois veio a minha tese defensiva de lesão seguida de morte. Mas se a minha tese principal fosse a legítima defesa e houvesse essa inversão, discutindo primeiro, eventualmente, a desclassificação, haveria grave violação à plenitude de defesa. Por isso que esse parágrafo 5º é um grave problema que nós podemos ter na prática. Muitas das vezes, é o que eu digo, há uma estrutura aqui normativa e alguns esquecem o dia a dia prático. É importante que tenhamos professores nesse grupo de trabalho. Mas, acima de tudo, é importante que tenhamos pessoas que trabalham dia a dia no tribunal do júri. E há uma necessária paridade, há necessidade de um juiz que atua no tribunal do júri debater essa questão. Há necessidade de um promotor, uma promotora debater essa questão. Há necessidade de um advogado, advogada representando a OAB. E há necessidade de um defensor, defensora discutir essa questão. Não só no júri, claro, em toda a estrutura do Código de Processo Penal. Mas aqui no Tribunal do Júri, que é o nosso tema, em especial. Esse grupo de trabalho, digo para vocês, não tem nenhum defensor, não tem nenhuma defensora. Está repetindo o mesmo equívoco do PL 156, que nós criticamos muito em 2009, que não há representatividade da Defensoria Pública. Absurdamente. E vejam vocês, nós trabalhamos, Tribunal do Júri principalmente, aqui no Rio de Janeiro, posso dizer para vocês com tranquilidade que em plenário 90% ou mais, 95% dos casos, acaba sendo defendido pela Defensoria Pública. O que eu não acho correto. Deveria até haver uma paridade entre a advocacia e Defensoria Pública na segunda fase, mas por diversos problemas, seja ele de comunicação entre advogado e seu cliente, discussões de honorários advocatícios, seja ele a ausência de possibilidade de pagamento, ou seja, possibilidade de pagamento de honorários pelo acusado, é um hipossuficiente. Ou seja, essa discussão aí, ela não nos importa no momento. O que é importante é que nós temos um atuar significativo, mas quando nós trabalhamos lá, ou quando há uma discussão de alteração de projeto de lei, a Defensoria Pública não participa. Isso é um grave erro no nosso sistema. E também da Defensoria Pública, que tinha que cobrar mais participação. Para a gente fechar essas pinceladas, né, de
de algumas questões no que diz respeito à alteração mais sensível do Tribunal do Júri, né? Claro que temos muita discussão, mas aí transcenderia aí a nossa proposta. Também já temos aqui 1h13 de aula. Eu acho que todo mundo acaba cansando, começa com muita gente, agora já tem pouca gente porque cansa mesmo, ainda mais online. Então, pontuamos algumas questões que são mais significativas. Para fecharmos, o artigo 459 diz o seguinte: não havendo dúvida a ser esclarecida, os jurados deverão se reunir reservadamente em sala especial. Não existe mais sala secreta, tá? Até hoje também não existe. O pessoal que fala sala secreta é porque ainda estão pensando lá na cultura antes de 2008, tá? Mas sala especial, por até 1 hora, a fim de deliberarem. Espera um pouquinho. Não havendo dúvida a ser esclarecido, os jurados deverão se reunir reservadamente em sala especial por 1 hora, a fim de deliberarem sobre a votação. Esse aqui era um texto, eu estou lendo o texto antigo, né, o texto do PL 8045, que trazia aqui essa discussão quanto à deliberação entre os jurados. E o texto que esse grupo de trabalho está trazendo, né, a bala da discussão, não tem mais essa deliberação. Pessoal, a questão da deliberação dos jurados é algo muito delicado, realmente muito delicado, principalmente na nossa cultura brasileira. Realmente é muito delicado defender essa possibilidade de debate ou do não debate. Claro que a democracia é pautada pelo debate, isso é indiscutível. No entanto, o receio que se tem no dia a dia é que toda aquela atividade argumentativa das partes seja realmente reduzida a nada a partir do momento em que há um jurado que quer trazer à discussão o seu posicionamento. Então, se tivéssemos ali um debate, deveria participar alguém desse debate como um árbitro dessa discussão. Porque a permanência de jurados e juradas pode gerar, na nossa cultura, um grave problema de tomada de decisão. Denis, você está defendendo a não realização dessa deliberação entre os jurados? De certa forma, sim. É algo que eu fico em cima do muro, porque, muito embora eu esteja ali indo contra, tá, um ditame democrático, que diz respeito ao diálogo para a tomada de decisão, eu vejo que no dia a dia prático nós podemos ter um grave problema. Então, essa é uma questão que temos que debater melhor, enfrentar realmente de forma madura a discussão na prática, não só em questão ideológica, no que diz respeito ao aspecto teórico, e pensarmos se isso será mesmo melhor para uma tomada de decisão do Tribunal do Júri. Tá certo? Esse é um tema, deixei ele por último, porque é um tema delicado para nós realmente pensarmos sobre essa questão. Tá bom? Então, é isso que eu queria trazer para vocês nessa noite, para nós debatermos um pouquinho que diz respeito à reforma no Código de Processo Penal, no Tribunal do Júri. São questões que eu gostaria de refletir com vocês, principalmente com esse grupo de trabalho. Espero que esse grupo de trabalho ouça as pessoas que estão atuando no Tribunal do Júri, os presidentes, as presidentes do Tribunal do Júri, os promotores, promotoras, os defensores, defensoras, os advogados e as advogadas lá no dia a dia. A Defensoria Pública tem que atuar nesse grupo de trabalho, porque, pelo que eu sei, não tem uma representatividade. Tem sim da academia, tem sim da OAB, tem sim do Ministério Público, do Poder Judiciário. Não estou vendo movimento das defensorias públicas nesse grupo de trabalho, e eles já estão atuando, já estão com um cronograma
um cronograma que começou no dia 5 de agosto desse mês. Estão debatendo o PL 8045 a partir de todas as alterações advindas de audiências públicas, e esse grupo de trabalho instituído em 10/6, ele precisa realmente debater questões com todos e todas. E a Defensoria Pública tem que atuar nessa discussão. Tá certo? Espero ter levado aí para vocês algumas reflexões e vamos debater. Quem tiver dúvida, me mande. Quem concordar ou discordar, eu não comentei nada aqui nessa aula, justamente para que tenhamos lá uma... Não é uma live, é uma aula, então para que nós tenhamos aí uma ampla reflexão. Sei que muitos participaram da aula, mas deixo em aberto todos os comentários, me mandem os comentários que a gente pode continuar esse debate. Quem ficou aí até o final, agradeço a paciência. Forte abraço.